Oi, tchutchuquezas! Como vocês estão? Tudo joinha? Tudo beleza? Como vocês passaram no final de semana? Gente, bora então para mais uma aula de história. Hoje nós vamos terminar o capítulo. Vamos finalizar então a apostila do segundo bimestre de história. Uhul! E assim a gente espera que aconteça a semana com todas as matérias. Aff, Maria, olhem isso. A prof colocou aqui, ó. Linda, maravilhosa. Uma gravatinha, olha só. Que era pra vocês no dia do circo. Encontrei ali e resolvi colocar, mas ele não quer parar em mim, tá? Porque eu não coloquei no elástico. Vamos ver quanto tempo dura, certo? Pessoal, já que nós vamos finalizar o nosso capítulo, vamos ver então tudo que a gente viu nesse primeiro capítulo. Ih, galerinha, não tá querendo parar não, então acho que vai ficar cedo. Então vamos rever, tá? Então lembram lá que Dom Pedro I foi embora do Brasil e deixou o filho dele aqui de apenas 5 aninhos para governar, certo? E daí o Brasil ficou com os regentes. Aí o povo brasileiro tava, não tava gostando disso e tava criticando bastante o governo, então eles tiveram que adiantar a maioridade do Pedro de Alcântara. Então com 16 anos ele se tornou o imperador do Brasil, certo? Lembra disso? Então vamos ver o que aconteceu durante todo esse reinado dele, tá? Quem lembra lá como que iniciou? Gui? Você lembra, Gui? Lembra daquelas imagens lá? Opa! Lembra, Gui? Conta pra gente. Eu ouvi aí um trem? Eu ouvi aí uma fotografia? Isso, lembra que um dos objetivos de Dom Pedro II era modernizar o Brasil, né? Então, duas tecnologias que ele trouxe, duas inovações, que eram um exemplo de modernidade na época, era a fotografia, lembra como que era? Preta e branca, e as locomotivas, certo? E o que mais que aconteceu lá, Gui? Conta pra gente, você lembra? Eu não trouxe aqui, mas ó, uma dica, o café. Então o Brasil se tornou o principal, o café se tornou o principal produto de exportação do Brasil na época, e com isso as fazendas cresceram, né? Cresceram. E as fazendas cresceram, o que eles estavam precisando? De mão de obra. E para isso, o que eles fizeram? Vou tirar isso daqui que ele não está a fim de ficar comigo. Então, o que eles fizeram, pessoal? Eles precisavam de mão de obra. Não podia mais trazer os africanos para cá para serem escravizados. Lembra que foi proibido. E então eles passaram a fazer propaganda lá na Europa. Lembra que a Europa estava passando uma situação difícil, havia muita guerra, as pessoas estavam passando fome, não tinha emprego, então eles estavam fazendo propaganda do Brasil, que o Brasil estava sendo um país maravilhoso, excelente, com várias oportunidades, e eles prometeram o mundo para que essas pessoas viessem trabalhar no Brasil, né? Então aí começaram a surgir muitos imigrantes para cá. Quais as nacionalidades deles? Você lembra, gatão? Quais eram as nacionalidades? Da onde que eles vinham? Eu ouvi aí o quê? Os italianos, que mais? Os alemães. Emily, sua descendência, gatona, que é a mesma da minha, por sinal. Ucraniana, né? Vieram também os japoneses, sírios, libaneses, lembram que nós vimos isso? Então vieram todos esses imigrantes para cá para eles trabalharem. E daí? Eles conseguiram as terras que o governo prometeu, conseguiram aquela vida maravilhosa que as propagandas estavam prometendo, hein? Quem lembra? Não, né? Muitos já chegavam endividados, trabalhavam só para pagar as dívidas para os fazendeiros, certo? E aí, o que aconteceu, gente? Lembra que lá em 1864, o que aconteceu?
aconteceu a guerra do Paraguai. Lembra o Paraguai lá, estava querendo vários territórios ali do Brasil, do Uruguai, então eles entraram em guerra. Lembram-se da Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. E o Paraguai se tornou, acabou perdendo essa luta, né? E eles sofrem as consequências até hoje. E o Brasil, como que era formado o exército brasileiro? Claro que dos outros países também, mas vamos focar aqui no nosso exército brasileiro. A maioria era o quê? A maioria era afrodescendentes, isso mesmo, né? Então tinham os afrodescendentes escravos que foram obrigados a ir, e os livres também, além de outras pessoas pobres, né? Lembra dos voluntários da pátria? Isso deu resultado, pessoal? Eles foram voluntários mesmo? Não, né? Ninguém queria ir pra guerra, ninguém queria se voluntariar, então o governo obrigou o povo a ir, mas como os ricos sempre se beneficiam, pagaram para o governo e acabaram mandando os seus escravos para lá, certo? Mas então, os escravos lutaram, mostraram sua garra, sua força, e muitos acabaram mudando a sua percepção, né, sua concepção sobre eles. Então, eles acabaram ficando a favor da liberdade dos afrodescendentes. Então, o próprio exército que antes caçavam esses escravos que acabavam fugindo, né? Eles já não estavam mais fazendo isso. Lembra que também os jornalistas estavam a favor da abolição, pessoal, da abolição do trabalho escravo. Lembram que lá nos jornais eles ficavam criticando, lembram da sociedade que eles formaram, né, os abolicionistas, que eles queriam o fim da escravidão, mas o fim da escravidão a gente viu que não foi do dia para a noite, né? Eles conseguiram, mas não foi tão rápido assim. Por quê? Desde que os escravos chegaram no Brasil até o momento que a lei, qual é o nome da lei que libertou os escravos, que passou a ser proibida a escravidão no Brasil? Pessoal, quem lembra? A lei começa com AU e termina com OREA. Lei Áurea, né, pessoal? Então, desde o começo da escravidão até a Lei Áurea, houve muita resistência. Então, era no dia a dia, os escravos deixavam de trabalhar para dar prejuízo para os fazendeiros, eles fugiam, alguns até acabavam matando os fazendeiros. Lembram disso? Lembram também quem fugia iam para os quilombos. E até que... e além também, outra resistência era a resistência cultural. Isso mesmo, cultural. Então, eles escondidos, né? Eles continuavam praticando a sua cultura. Nós vimos um exemplo que é a capoeira. Aí lá, então, depois do apoio de muitas pessoas, o exército, jornalistas e outras pessoas, eles conseguiram a Lei Áurea. Então, passou a ser proibido a escravidão no Brasil. Só que nessa época já nem existia tantos escravos assim, né? Apenas 5% da população afrodescendente era escrava. Lembra que lá daquele textinho, né, pessoal? E então, pessoal, mudou? Para esses afrodescendentes mudou alguma coisa? A gente viu que eles ainda acabaram
sofrendo muito com isso, né, pessoal? Por quê? Porque muitos ainda continuavam trabalhando nas fazendas, ganhavam pouquíssimo, eles trabalhavam muito, trabalhavam pouquíssimo, porque ainda existem aquelas pessoas que queriam explorar essas pessoas, certo? E hoje em dia, será que é assim ainda? Será que os negros têm, os afrodescendentes têm os mesmos direitos que as pessoas brancas? Será que eles ganham o mesmo que as pessoas brancas, pessoal? O que vocês acham? Tudo isso aconteceu lá no segundo reinado e o povo estava muito descontente com o governo do Dom Pedro II, né? Os conflitos continuaram, as pessoas continuaram desgostosas, não queriam mais esse governo, porque principalmente os cafeicultores paulistas, tá? Por quê? Porque eles queriam diminuir os impostos e eles mesmos queriam tomar suas decisões, não estavam contentes com o fim da escravidão, porque haviam ainda muitas fazendas que a maioria dos trabalhadores lá das fazendas eram escravizados. Então pensa que um fazendeiro lá tinha, sei lá, vamos chutar, 200 escravos e só 50 imigrantes. E com o fim da escravidão, ele não tinha mais aqueles 200 escravos, só tinha 50 imigrantes. Se ele quisesse continuar mantendo aquela escala de trabalho, produzindo a mesma quantidade, ele teria que pagar aqueles afrodescendentes, né? Porque agora eles já não eram mais escravos, não podiam mais trabalhar de graça. Alguns receriam para trabalhar, mas não era a realidade de todos, certo? Então, os cafeicultores paulistas estavam desgostosos e a população em geral também. Inclusive os jornalistas que viviam criticando o governador, porque ele gastava demais pessoas. E como ele já estava com mais de 60 anos, e doente, inclusive, eles diziam que ele não tinha mais condições de trabalhar, tá? Então eles acabavam criticando muito. E de que forma que eles criticavam? Por meio de textos nos jornais e por charges. Nós já vimos algumas charges, né? Então vejam essa charge aí que retrata. O que ela retrata ali, pessoal? Como que Dom Pedro está? Ele está dormindo, né? E o que ele estava fazendo, aparentemente? Ele estava ali lendo o jornal. Vemos o título, que é País. Vejam como escreve diferente País. E estava tão interessante o jornal que ele acabou dormindo. Então é uma crítica que eles fazem ali por ele não estar mais preparado para o cargo. Ele já estava desinteressado. E nessa outra charge, o que nós vemos? Nós vemos então ali com a mão levantada a Princesa Isabel, que aparentemente está sendo tá ocupando ali a figura do maestro de uma orquestra, né? E do ladinho dela o seu pai, o Dom Pedro II, com uma mala. Que, como ele outra crítica que as pessoas faziam é que ele viajava demais, né? Então ele gastava demais, ele viajava demais, e quem acabava ficando no lugar dele em suas viagens era a própria Princesa Isabel. Então por isso ali aquela crítica dela como representando essa figura do maestro. Por que o maestro? Porque o maestro é quem governa, quem lidera ali a orquestra, e ali a orquestra, no caso, seria a população brasileira. Então, ela seria a líder do país, certo? Então, começou um movimento
movimento para retirar o imperador do Brasil. E começou então um movimento republicano. Lembra que a gente já viu sobre isso lá no primeiro capítulo? Que então a monarquia é liderada pelo imperador, certo? Ele é o líder ali da nação. Lembra que nós vimos até mesmo sobre a primeira Constituição, que o Dom Pedro I basicamente queria comandar tudo sozinho, ele que fazia as leis da forma como ele queria? Pois bem, então é assim que funcionava a monarquia. Já o movimento republicano era diferente, né? Então, não era mais por sucessão. Então, aí o meu filho, eu sou a líder do Brasil, eu sou, no caso, a imperatriz, né? Vamos supor que eu sou um homem, então. Eu sou o imperador e o meu filho, quando eu morrer, o meu filho que vai ser o imperador. Nos republicanos, numa república não é assim. Então, as pessoas têm que votar em um presidente, certo? Então, na república tem o presidente, certo? E então as pessoas queriam muito que o Brasil se tornasse uma república, principalmente o exército, que ganhou muita força depois da Guerra do Paraguai. Então eles se organizaram e fizeram um golpe de Estado. Eles derrubaram o Dom Pedro II, tá? O que é um golpe de Estado? É que eles tiram um grupo do poder. No caso, então, o exército se organizou e tirou o Dom Pedro do poder. Não quer dizer que pegaram o Dom Pedro e derrubou, tá, pessoal? Não quer dizer isso, não. Então, lá em 15 de novembro de 1889 ocorreu esse golpe de Estado e o Dom Pedro II, então, partiu do Brasil. Ele foi para o exílio. Nós podemos ver ali, então, uma charge do Dom Pedro II sendo derrubado literalmente do seu trono, certo, pessoal? Relembrando então, em 15 de novembro de 1889, o Brasil se tornou uma república e os militares assumiram o governo. Não deixem de ler as páginas 186 e 87 para saber mais sobre o fim do Império no Brasil e responder o que se pede, ok? Então, pessoal. Então, lá na página 188, para finalizar a nossa apostila de história, então, temos atividades para vocês. Nós temos duas figurinhas, certo? Que vocês vão colocar em prática o que a gente viu nesse segundo capítulo, certo? Então, nós temos aquelas duas imagens, vocês vão descrevê-las, certo? Então, vocês vão colocar que tipo de imagem que elas são. Veja lá a primeira, pessoal, que tipo de imagem que ela é. Provavelmente é um anúncio de jornal. O que ele tá falando ali, ó? Recompensa generosa. Se ele tá dando recompensa, quer dizer que ele está procurando por algo ou alguém. Leiam direitinho ali para ver o que é, do que se trata aquilo, tá bom? Então, porque vocês vão escrever tudo ali. Anotem e completem dizendo o que aquilo tem a ver. Então, o que aquilo tem a ver com lá, no caso, esse período da escravidão, ok? E na segunda figura, então, o que nós temos? É o que será? Ali o próprio nome já diz, né, do que ela se trata. Então, vocês vão descrever aquela cena também, colocar o que se trata, do que é aquela figura, se é uma pintura, se é um jornal, se é um desenho. Vamos descrever a cena e vamos colocar o que ela representa. O que ela representa ali, pessoal? Estão vendo que os afrodescendentes estão todos com umas roupas bem diferentes. O que será que é aquilo? Lembram lá dos diferentes tipos de resistência? Então,
relembrem e vejam se isso tem a ver e descrevam lá, certo? Para finalizar, então, ali tem um textinho sobre um plebiscito que teve. Deem uma lida, certo? Aparecem as porcentagens ali, então interpretem esse texto, escrevam lá e depois vocês vão, então, avaliar como que foi esse desempenho de vocês nessas aulas, tá bom? Vai ser meio complicado algumas opções ali, né? Porque a gente não teve tanto aquela interação, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Nos vemos, então, daqui a pouquinho na nossa aula de Educação Física. Beijão!